Olá, amigos da Caixa Orgânica, aqui é o Anderson de novo. Ó, estou na minha oficina, estou fazendo um estoque grande de caixas orgânicas, porque eu vou ficar uns 2 meses afastado, previsão é mais ou menos isso, ali por abril e maio, talvez junho, para construir minha casa lá no sítio. Aqui a oficina tem esse espaço aqui, ó, que é ao lado de trás, ali está o compressor. A gente está fechando aqui, porque eu vou transferir a oficina do Orgonite que eu criei, montei, deixei bonitinha funcionando e nem trabalhei lá praticamente. Vou transferir para esse espaço aqui, né? Aqui vai ser a oficina do Orgonite, né? Então, eu estou com um estoque grande aqui de caixas, né? Ali são as pequenininhas, ali são as de 3 camadas, né? Essas aqui são as caixas de alimentos. Essa aqui é caixa de 3 camadas e essa é de 5. Olha a diferença da de 3 para de 5, né? Então, eu estou fazendo essas caixas hoje, uma quantidade grande, um estoque aqui, colocar uma caixinha para sentar, né? Elas estão empoeiradas, mas essas aqui já estão enceradas, né? Olha a diferença de uma caixa encerada para uma caixa não encerada. Certo? Então, tem uma diferença grande. Agora as caixas já estão vindo enceradas e, sabe, sempre tentando melhorar a qualidade. Eu coloquei também aqui ó, agora esses prendedores aqui magnéticos, que são prendedores de porta de casa, né, para colocar no chão. Então, pega direto na chapa aqui, não tem mais aquele ferrolhozinho que travava aqui, né? Então a caixa fica presa no ímã, né? Eu coloquei também uma dobradiça mais robusta, mais reforçada, que é uma dobradiça tanto na caixa de 3 quanto na de 5, que é uma dobradiça mais resistente, que tem esses anéis aqui no meio e ela aguenta mais peso e deforma menos. Aqui é um pouco de cera, né, que foi passado na caixa, ficou na dobradiça. Então essas caixas aqui estão absorvendo a cera, elas ficam vários dias curando, né, chupando a cera, e depois a gente passa mais um pano e dá praticamente um lustre, né, na caixa. Mas hoje o assunto é outro, né? Eu vou soltar a câmera aqui, vou ficar aqui para conversar com vocês, que é o seguinte. Muita gente tem me perguntado, e aí, quando que vai sair a entrevista com o Dr. Luiz Moura? Porque eu já entrevistei, a partir daquele vídeo documentário Energia da Vida, eu entrevistei o produtor, né, e o idealizador, que é o Luiz Fernando Sarmento, que filmou, e o Ralph Viana, que fez a entrevista com o Dr. Luiz Moura. Muita gente me pergunta, me questiona quando que eu vou entrevistar o Dr. Luiz Moura. Eu vou responder para vocês que sem a ajuda de vocês, eu não vou, acredito eu que não vou entrevistar nunca. Porque eu já tentei, via intermédios de conhecidos dele, fazer contatos para marcar uma visita e tal, e ele nunca foi solícito assim, ou disponível para isso. Eu entendo ao lado dele e até vou comentar sobre isso agora, mas mesmo assim, depois de tentar quase 1 ano e meio marcar alguma coisa com ele e não conseguindo nada, um dia eu marquei uma consulta médica com ele, foi no dia 3 de julho de 2015, né, o ano passado. Eu fui até o consultório dele na Praça Sans Penha, no Rio de Janeiro, e fui com minha família, minha esposa, minha filha. E ao chegar lá, eu me apresentei e falei, Dr. Luiz Moura, eu queria te conhecer, muito te conhecer, eu não tenho problema algum e eu queria conversar contigo um pouco sobre a caixa orgânica, aparelhos orgânicos, ou em função daquele vídeo A Energia da Vida, né? Que você gravou com o Luiz Fernando Sarmento e o Ralph Viana. E ele já se assustou na hora, não quis papo, ficou reativo. Mas daí eu acalmei, foi conversando, a gente disse que era fã do trabalho dele, gostava muito
do bem que ele fez para a humanidade, né, e que a gente também tentava seguir a mesma linha de passar informações valiosas, importantes e verdadeiras para as pessoas. E que a gente, eu tinha muito orgulho de estar conhecendo ele e que o trabalho dele não tinha sido em vão, né? E que ele tinha deixado a escola, não só eu, mas outras pessoas estávamos tentando seguir o ensinamento dele, o exemplo dele, né? E daí eu falei que estava fabricando caixas orgânicas, ele ficou impressionado, ó, legal, não sei o que. Naquela época eu já tinha vendido umas 70, 80 caixas, e eu falei para ele, ó, já vendi umas 70, ele ficou impressionado. Foi a primeira vez na conversa que ele se impressionou. De restante ele tentava me dispensar, dizendo assim, não, se você não tem nada, tem o próximo cliente, próximo paciente, né, para ser atendido que tem alguma coisa, então dá licença para passar para o próximo. Eu falei, não, eu paguei uma consulta, eu não paguei não, vou pagar agora depois do seu atendimento, vou pagar a consulta, e a tua consulta é de mais ou menos meia hora, 40 minutos, então eu queria ficar esse tempo contigo conversando. Daí minha mulher pediu para fazer uma foto com ele, ele não quis, filmar de jeito nenhum, depoimento, qualquer coisa gravado em áudio ou só, né, em gravador também não. E ele ficava de cabeça baixa o tempo todo escrevendo, ou tipo fazendo uma receita, alguma coisa assim. E depois até brincou com a minha filha pequena, colocou ela na mesa e fez um exame de médico nela, ao escutador, né, aquele aparelho para auscultar o coração, né? E pronto, e deu uma conversada, uma enrolada assim, e foi escutando o que a gente falava. Mais a gente falava do que ele, né? Ele só ouvia. E então a primeira vez nesse tempo que a gente ficou lá dentro, que foi mais ou menos de 15 a 20 minutos, conversando com ele, ele se impressionou 3 vezes na conversa. A primeira, uma, 4 vezes, vamos dizer assim. A primeira foi quando eu falei que estava fazendo caixa orgânica. A segunda vez foi quando eu falei que eu já tinha vendido mais de 70 caixas orgânicas. Ele ficou impressionado com isso. A terceira eu falei que estava funcionando muito bem, tendo muita reação do público, né, dos consumidores muito favoráveis, todo mundo gostando. Ele ficou, legal, muito bom isso. E a quarta vez, que foi a maior impressão dele, foi quando ele soube que eu já tinha vendido para mais ou menos uns 15 médicos, né, que tinham comprado mais de uma, até duas. Vários médicos compraram 2 caixas orgânicas, uma para a clínica deles ou para a família deles, para a casa deles, e outra para os pais idosos, né, na casa dos pais. Então, quando ele viu médicos comprando, né, terapeutas holísticos e outras coisas, alternativos, ele até não ligou muito, achou natural. Mas médicos comprando, ele se impressionou. Então, e daí ficou por isso mesmo. Ele não quis agendar outro dia, outra visita, outra conversa sobre o assunto. A gente se despediu, a gente conversou depois com a secretária dele, fomos embora e até hoje não conseguimos outro contato, também não tentamos porque ele pediu discrição, digamos assim, sossego e paz, e que a gente não volte a procurá-lo para tratar desse assunto, que ele não vai se manifestar. Então a questão é a seguinte, no depoimento dele para o documentário A Energia da Vida, ele cita 2 coisas que eu vou colocar agora, que é importante sobre esse livro aqui, ó, A Biopatia do Câncer, de Wilhelm Reich, né? Então, aqui está o livro, eu estou lendo todo, fazendo marcações, anotações e tudo mais. E ele fala que ele ganhou esse livro de presente de Natal em 1978. E depois ele fala que quando ele começa a ler o livro e vê o que está escrito aqui, ele ficou perplexo, né? E quando ele acabou de ler o livro, ele também ficou perplexo com as informações que estavam aqui.
Em dezembro de 78, eu recebi como presente de Natal este livro, A Biopatia do Câncer. Este livro foi, vamos dizer, a Bíblia do meu aprendizado sobre a bioenergética. Foi aí que eu tomei contato. No princípio, eu tive assim fiquei perplexo. Eram tantas coisas novas, era uma maneira tão diferente que ele apresentava a medicina, a explicação das doenças. E eu, quando terminei de ler, eu completei o livro, mais ou menos num mês, eu fiquei perplexo. Segundo ele, o que o Reich fala sobre a origem das doenças, o tratamento das doenças e a possibilidade do tratamento das doenças com a bioenergética, era tudo novidade. Ele nunca tinha ouvido falar nada disso na escola de medicina, né, na faculdade de medicina, e tinha muita coisa completamente diferente, até contrária dos ensinamentos da medicina tradicional. Então, o que isso tem a ver com ele não dar entrevista, né? Tem a ver que o sistema de medicina, o que foi implantado, adotado no nosso país e praticamente em todo o Ocidente, e praticamente agora, mais recentemente, em todo o planeta, né? A indústria virou uma indústria da doença, né? Uma indústria de faturar em cima do paciente doente. Então, a indústria químico-farmacêutica, né, que produz os medicamentos, e a indústria de laboratórios de pesquisas de exames, né, de equipamentos para exames, junto com os médicos, fizeram, na minha opinião, essa é a minha opinião, fizeram um acordo de que um iria beneficiar, ajudar o outro, e hoje em dia os médicos que saem formados pela escola de medicina, pela maioria das escolas de medicina, nada mais são do que tiradores de pedidos, né? Você chega com uma doença ou um problema no consultório do médico, o médico nem olha para a tua cara, né? Nem fala contigo direito, baixa a cabeça, prescreve um monte de exame e deixa as máquinas dizerem o que você tem, e as máquinas já estão tão inteligentes, assim, estão vinculadas aos produtos, os exames com os remédios, que já prescrevem, vamos falar assim, o remédio, o medicamento indicado. Então, as fábricas de máquinas de exames laboratoriais ou médicos estão tendo acordos ou fazendo acordos, ou são dos próprios donos das indústrias químicas farmacêuticas, né? Então, a minha máquina diz que você tem tal problema e receita tal medicamento. O médico depois só assina embaixo, ele deixa toda a culpa do erro, do sintoma, ou da análise, ou da prescrição para o equipamento, né? A máquina faz o diagnóstico e o prognóstico, né? E ele só assina. O médico só serve para assinar. E quanto mais ele assina, mais ele ganha. Ele ganha comissão do número de exames que ele manda fazer e ganha comissão do número de remédios que ele vende. E os laboratórios de medicamentos e de equipamentos disputam o mercado dos médicos, oferecendo maior comissão para tais medicamentos ou tais exames, e por aí vai. Então o médico ele tem total e absoluta vantagem financeira em não olhar para a tua cara, não ver o que você tem, não conhecer você, não procurar saber a tua história e a origem do teu problema, e vai prescrevendo sem parar. Exame tal, exame tal, exame tal, exame tal, e depois pega aquilo e receita remédio tal, remédio tal, remédio tal. Se por acaso não der certo, foi a máquina que disse, não foi ele. Então os médicos hoje estão assim, né? Há 20 anos atrás, quando o Dr. Luiz Moura falou sobre esse livro e sobre a caixa orgânica e a autohemoterapia, que é a terapia com o próprio sangue, a pessoa tira o seu sangue e injeta no músculo
e assim aumenta a imunidade, ele começou a ser perseguido pelo Conselho Regional de Medicina e o Conselho Federal de Medicina. E até a própria Anvisa, eu acho que teve alguma coisa com isso, né? Então eu já escutei muitos depoimentos, muitos relatos, já li alguma coisa sobre o que aconteceu com o Dr. Luiz Moura e sei, por conversas com pessoas que eu digo, posso dizer assim, são de confiança, que ele já afirmou para algumas pessoas que ele foi ameaçado, completamente, vamos dizer assim, intimidado, para que ele parasse total e completamente de falar sobre esses assuntos, né? Claro, porque se ele traz uma coisa que nem Reich trouxe lá em 1940, 1950, uma cura natural, sem remédio, sem exagerando, precisar de exames e sem médico, né? A pessoa entra dentro de um equipamento que não gasta nem energia elétrica, nem isso gasta, e os sintomas de diversas patologias são amenizados ou até extintos, né, de diversas doenças, a pessoa praticamente se cura, né? Quem é que teria receio contra isso? A indústria químico-farmacêutica de equipamentos e os médicos, né, que fizeram com o tempo fizeram esse acordo de faturar em cima da doença das pessoas. E depois surgiu mais, vamos dizer assim, recentemente, os planos de saúde, que na verdade, para mim, deveriam ser chamados planos de doenças, né? Plano de doença, porque fatura em cima do doente, né? Ou do medo das pessoas de ficarem doentes, né? Você só precisa de um plano de saúde, você só vai usar o plano de saúde o dia que você ficar doente, e não o dia que você tiver saúde. Então, o plano de saúde é um plano de prevenção, de educação, de informação, de conhecimento. Tipo, conhecer informações desse livro, conhecer o equipamento, a caixa orgânica e outras tantas terapias naturais que vão manter a sua saúde, né? Para você não ficar doente, principalmente a alimentação, né? Porque a doença vem de dentro para fora, né? Do que você ingere, né? Você coloca muita porcaria dentro do teu organismo e depois você está doente e não sabe por quê, né? Então até a indústria química, que fornece muitos dos componentes para a indústria alimentícia, né, tem vantagem em colocar um monte de porcaria dentro dos alimentos, principalmente os industrializados e principalmente os embutidos enlatados, enche de porcaria lá dentro, que te intoxica, te deixa doente, não de um dia para o outro, nem de 5, 10 anos, mas de 15, 20, 30, 50 anos comendo aquelas porcarias. Você vai chegar aos 60 anos com câncer de próstata, com diabetes, com pressão alta, com todos um monte de sintomas e problemas que os nossos pais, nossos avós nem sabiam que existiam, né? E hoje em dia é considerado natural. Não é natural, é comum, é normal, mas isso não é natural. Natural é ser saudável, né? Natural é ser saudável, né? E daí acontece que o Luiz Moura vem e fala de uma novidade fabulosa, que ele fica perplexo e que funciona, que ele põe em prática e funciona, e começa a prescrever isso para os seus clientes, seus pacientes, e começa a obter resultados. Claro que a indústria que está faturando em cima da doença, que não cura você para você ficar dependente químico e não sendo curado, você sempre está comprando remédio, então você fica dependente o resto da tua vida, porque você não se cura e você ainda fica viciado naqueles produtos. Se você para de tomar, você se sente mal, o teu organismo reage. Então é isso, eles ganham dinheiro com você, eles não te matam porque você para de dar dinheiro, e eles não te curam porque você para de dar dinheiro. Então você fica naquele limbo, naquele vai e não vai, né? Parece que vai curar e não cura, parece que vai ficar pior e não fica, né? Te deixam o resto da tua vida aprisionado, dando dinheiro para esse esquema financeiro, né? Então, o Dr. Luiz Moura começa a falar disso, né? De outras opções, outras soluções, e é perseguido e praticamente caçado. Foi levado a julgamento 2 vezes pelo Conselho Regional de Medicina, né? E para parar de falar sobre esses assuntos. Resumindo, foi isso. Faz um acordo, um contrato, dizendo: se você
parar de falar sobre esses assuntos, parar de se manifestar publicamente sobre esses assuntos, você pode continuar com a sua profissão, o seu CRM, o seu registro profissional. Caso você volte a comentar e falar publicamente sobre esses assuntos, você perderá o seu registro. Desde então, ele recebeu até, segundo eu sei, ameaças físicas de carro se aproximar do carro dele, dar encostado, tentar jogar para o lado, né? E ele, claro, obviamente, se assustou muito com isso. E nunca mais teve a força, vamos dizer assim, de se manifestar de novo contra isso, né? Por isso que o Dr. Luiz Moura, você não vê mais relatos dele falando sobre esses assuntos depois praticamente desses vídeos, né? Mas ele poderia e pôde continuar prescrevendo esses tratamentos, tanto a autohemoterapia como a caixa orgânica, para os seus pacientes, mas não podia se manifestar. E é o que ele faz até hoje em dia, né? Depois de uns 2, 3 meses que eu fui lá, ele se aposentou e depois eu soube que ele voltou a clinicar e ele prescreve. Tem até uma amiga minha que foi lá e ele prescreveu a autohemoterapia e a caixa orgânica com 92 anos de idade. Até hoje ele faz isso, né? Mas não pode abrir a boca para falar, né? Então esse assunto hoje é muito sério. Eu quero comentar com vocês uma coisa que está acontecendo comigo, né? Que é a cobrança das pessoas. Quando que eu vou entrevistar o Dr. Luiz Moura? Acho que nunca. Se a gente não se mobilizar, se a gente não fazer, alguém que esteja vendo esse vídeo conheça ele, tenha intimidade ou convença de me receber para conversar e registrar isso, nem que seja uma publicação pós-morte, daqui a 10, 20, sei lá quantos anos ele vai durar ainda, né, que seria interessante ter esse depoimento, nem que seja para assim, já seria uma vantagem, deixar um registro gravado para publicação quando não tiverem como fazer mais mal algum a ele, ou a profissão, a carreira dele, que ele tanto ama, tanto gosta e tanto se dedicou a vida inteira. Então, Reich, igual o Dr. Luiz Moura, foi perseguido, né? Na minha opinião, Reich foi assassinado, né? Inventaram uma desculpa furada para prender ele, né? Que ele estava comercializando as caixas que estava proibido por lei, porque não tinha provas científicas de que ela funcionava, né? E ele não estava comercializando. A história que mais me agrada é que infiltraram uma pessoa dentro da equipe dele, e quando ele saiu, esse membro da equipe pegou uma caixa e foi cruzar a fronteira do estado com ela dentro do carro e foi preso. Depois de 4 meses, foi preso e chamaram o Reich e prenderam o Reich também. Depois de 4 meses, essa pessoa se mata, se suicida, certo de remorso, e Reich continua preso. E ele escreve continuamente para sua esposa: estão me envenenando, vou morrer aqui. E pouco depois ele aparece com um infarto no miocárdio, problemas cardíacos, não sei o que, morto dentro da cela da prisão, né? Ou seja, conseguiram acabar com a história do cara. E para piorar, se fosse só isso, até dava para dizer que foi infarto do miocárdio mesmo. Para piorar, para confirmar o assassinato, vamos dizer assim, mandaram incinerar nas siderurgias, né, nos fornos de siderurgias de Nova York, todo o material que ele tinha produzido com a palavra orgônio, né? Se orgônio não existia, se eles não consideravam isso válido, se achavam que era mentira, charlatanismo, enganação, e que não funcionava, que não tinha... Por que mandaram destruir tudo, uma coisa que não existia, não funcionava, né? Então, mandaram queimar tudo e destruir todos os equipamentos, picaram todas as caixas dele, tacaram fogo em tudo que puderam e ainda denigriram a imagem, né, o nome dele para os livros de história. Tiraram de tudo que é documento e o que existia ainda de registro ficou conhecido como charlatão, né? Então, quem é que fez isso? Com certeza os políticos, a mando de quem os patrocine, que é as indústrias químico-farmacêuticas principalmente, de exames de laboratório, e que hoje em dia compraram todos os médicos, né? Praticamente todos. São pouquíssimos os que não querem ficar ricos em cima da doença dos outros e querem de fato exercer a medicina
como a medicina devia ser exercida, né? Que é um ato de caridade, de doação e de ajuda e de cura para as pessoas, né? Para os menos, vamos dizer assim, favorecidos, os adoentados, né? Então, hoje em dia, o médico nem quer saber quem é você, não olha para a tua cara, não interessa seu nome, interessa o seu cartão de crédito, sua conta bancária e se você tem dinheiro para pagar a consulta dele, né? Que na verdade não é nenhuma consulta, é um tirador de pedidos. Eu mesmo poderia ir lá, pegar qualquer pessoa que entra e me fazer de médico, qualquer pessoa que entra para falar comigo, baixa a cabeça, manda fazer 5, 6 exames e depois receita os remédios que o software do equipamento sugere para aquele tipo de problema, né? E pronto, ganhar uma bela de uma comissão com isso e ser um médico, como a maioria está sendo hoje. Então, vocês acham que eu, Anderson, também não vou ser perseguido? Se Reich foi, se o Dr. Luiz Moura foi, eu também serei perseguido. Não tenho dúvida alguma que em algum momento eles vão vir aqui me encher o saco, né? Querer tirar isso de vocês, né? Isso que eu estou tentando trazer para vocês, tirar de conhecimento público de vocês, da humanidade, das pessoas, né? Principalmente os que têm mais mente aberta. Por isso fica aqui um apelo, uma sugestão, uma indicação, qualquer coisa que vocês entendam da urgência e da importância de vocês baixarem os vídeos que eu tenho ensinando a fazer caixa orgânica para suas máquinas e seus computadores. Porque em algum momento esses vídeos vão sair do ar. Em algum momento é muito provável que esses vídeos sejam cancelados, cortados, extintos, sumidos. Se for só os vídeos, tudo bem. Até tudo bem. O pior, vamos dizer assim, se eu sair do ar, alguém vir me pegar, me caçar, me perseguir, né? Ou acabar com a minha história para eu parar de falar desse assunto. Então, baixem todos os vídeos que vocês acharem importante, guardem esse registro, repliquem por aí, publiquem em outros canais, em outros lugares, né, outros canais do YouTube, outros sistemas, outros lugares de publicação de vídeos na internet, e espalhem a notícia para que isso seja difícil apagar, né, ou eles caçarem todos, mandarem pagar ou sumir com tudo isso. Porque a partir do momento que eu não sei quando que vai ser, quando que vai acontecer isso, que a caixa orgânica começar a ficar popular, conhecida e usada, e de fato começar a aparecer muitos e muitos depoimentos de cura ou de melhorias significativas em inúmeras doenças, eles vão vir atrás e vão vir para encerrar esse assunto, né? Então, é um apelo que eu faço. Se você gosta do canal da Caixa Orgânica, se você gosta do equipamento da história da Caixa Orgânica, se você já tem ou não tem, ou pensa em ter, ou pensa em fabricar, guardem os projetos, guardem os vídeos que ensinam a fazer. Né? Guardem na sua máquina, baixem, não deixem na internet. E 2, solicitem, vou deixar aqui agora a imagem, solicitem o manual do usuário da Caixa Orgânica para vocês conhecerem mais a respeito, para vocês terem mais informações, para vocês saberem mais detalhes, para vocês saberem a história, para que funciona, como funciona, quem é que inventou, dar os devidos créditos ao inventor e ao descobridor da energia orgânica de forma científica, da forma ocidental de encarar a saúde e a medicina, né, que é o Wilhelm Reich, né? Então Reich morreu por isso, o Dr. Luiz Moura teve que se calar por isso, e vai acontecer alguma coisa em algum momento. Então não se assustem se eu sumir, né? Mas em algum momento eu espero que vai sobrar para mim também. Então, esse é o meu apelo, meu vídeo de hoje, um alerta geral para você guardar essa informação e replicar, espalhar ela como puder
para que a gente consiga cada vez mais divulgar essa maravilha para a humanidade que Reich deixou para todos nós, né? Que é uma forma natural de se tratar, de se curar e de manter e preservar a saúde. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!